Nós terminamos no capítulo 1 na última oportunidade e vamos entrar aqui no capítulo 2 da carta de Tiago. Interessante que Tiago estava mostrando, a gente na última oportunidade, como é o crente, né? E o crente verdadeiro, a religião verdadeira. E agora Tiago continua testando. Se você perceber o texto, Tiago está sempre colocando diante de nós testes para a vida cristã, testes para a nossa fé. Então, nós terminamos o capítulo 1 e trabalhando essa questão da religião verdadeira e do crente verdadeiro. Agora, o Tiago vai falar sobre a fé verdadeira. E o capítulo 2 ele está dividido em duas seções bem distintas. A fé, primeiro, é provada nos relacionamentos, na vivência prática, como você se relaciona com as pessoas, você prova também a sua fé. E depois, do verso 14 ao verso 26, Tiago vai fazer a prova da fé com respeito às obras. Então, relacionamentos e obras. Dois testes para a nossa fé verdadeira também. No capítulo 2, nós temos a primeira parte, então, do verso 1 ao verso 13. Você tem certamente sua Bíblia aberta. E Tiago vai dizer assim: meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrar desatenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fique em pé, ou sente-se junto ao estrado onde põe meus pés. Não estareis fazendo distinção entre vós mesmos e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei, como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que o Senhor abençoe esse texto, esses versículos da Santa Palavra de Deus, e que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos essa porção da palavra. Lido apenas um destaque inicial, muito pessoal, gosto muito do verso 13 de Tiago, tenho usado ao longo do meu ministério, e quando ele termina dizendo a misericórdia triunfa sobre a justiça, sobre o juízo. A gente tem nos relacionamentos e na liderança, às vezes, situações em que você tem a lei, você tem estatutos, você tem regimentos, e você tem também a questão do amor e da misericórdia, e eu gosto sempre de andar de acordo com a misericórdia. A melhor lei é a lei do amor, como a gente vai ver no texto. Quando alguém quer a lei letra, a gente sabe aplicar a letra. Mas sempre é melhor, porque a misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. Já guarda inicialmente essa palavra aí no seu coração. Vamos entender um pouquinho do texto agora. E como disse nessa primeira parte, Tiago está fazendo o teste da fé. O teste da fé com respeito a relacionamentos. Na sequência, a gente vai ver com respeito a causa e efeito que tem a ver com as obras. Esta fé equivalente, ele não está falando sobre a fé no sentido daquilo que você acredita, de operações da fé, de você acreditar em milagres, mas a fé aqui é um sinônimo de vida cristã.
Poderia muito bem dizer, olha, a vida cristã é testada, mas ele está dizendo, a vossa fé é testada. Quando ele, na minha versão, diz assim, meus irmãos, como tendes fé, em outras versões, pode ser que na sua Bíblia esteja assim, não tenhais a fé. O que Tiago está dizendo no verso 1 é que a gente não deve exercer a fé em acepção de pessoas, não devemos ter a fé em Jesus com acepção de pessoas, não vivam a vida cristã praticando a acepção de pessoas. A primeira condenação tem a ver com esta acepção de pessoas. O que Tiago está querendo dizer é que nossa fé deve ser imparcial. A gente não deve, nos relacionamentos com as pessoas, sermos afetados pela aparência externa. Essa palavrinha acepção no texto, no grego, tem um significado de receber o rosto. Para a gente, talvez não tenha muito sentido, na cultura grega certamente tinha, mas quando alguém olhava e a pessoa, então, gostava do que via, ela recebia o rosto, ela recebia aquela pessoa. Você já viu essa expressão? Não fui com a cara desse camarada. A gente, de quando em quando, assim, não conversou com a pessoa, não conhece, não sabe a vida, o que a pessoa passa, e, às vezes, o nosso lado humano põe o olhar, você não gosta muito, você fala assim, não fui com a cara desse sujeito, não fui com a cara desse homem, não fui com a cara dessa mulher. Mas a gente é isso que a gente chama de pré-conceito, porque a gente não tem base para estabelecer aquele conceito, a gente julga de maneira premeditada. Então, essa figura de receber o rosto é aquele primeiro impacto, mas que é um julgamento de aparência, porque você não conhece a pessoa. Então, a acepção de pessoas é fazer distinção. Geralmente é uma escolha injusta, porque os nossos julgamentos são injustos. E é uma valorização de aparência, nossas preferências. E a gente vai ver isso na sequência do estudo aqui também. Tiago vai usar uma figura. Para que ele ensine bem os seus leitores, ele coloca uma imagem, a imagem do culto. A palavra sinagogue, que está colocada aqui no texto como se entrar na vossa reunião sinagogue, é o contexto da sinagoga, mas que na igreja primitiva significava quando os crentes se reuniam para adorar ao Senhor, para estudar a palavra, para ler as cartas apostólicas, que era a Bíblia da época, e estas reuniões eram abertas ao público. Esta figura que Tiago coloca, ele coloca que a igreja está reunida e chegam 2 visitantes. Estes 2 que chegam não são membros da igreja, não são pessoas que estão ali no dia a dia, não são pessoas conhecidas. Mas, ao chegar pela primeira vez, os crentes ali, líderes ou não, a igreja vai fazer um julgamento. Quem é essa pessoa que está entrando? Qual o interesse de estar aqui conosco? Como é que a gente trata? Então, desta forma, Tiago coloca estes 2 visitantes chegando à igreja. Ele vai dizer que um é rico. E a figura rico, não há um conhecimento da conta bancária, mas o traje da pessoa, a maneira como a pessoa se veste e o que ela carrega, dá uma demonstração de riqueza. Então, ele diz, tem anel de ouro, porque se entrar na vossa reunião, verso 2, algum homem com anel de ouro, o ouro, metal mais precioso, roupas caras. Então, a vestimenta e os penduricalhos, no sentido daqueles utensílios que eram muito usados, vão demonstrar a condição financeira daquela pessoa. Por outro lado, o segundo que entra, ele é alguém pobre, porque a roupa está sinalizando isso. Traje sórdido, segundo uma das versões, mal vestido. Este que entra com anel de ouro e com um vestido caro, ele dá uma aparência de vitória. A gente costuma dizer alguém que venceu na vida, se deu bem. Nos dias de hoje, é o camarada encostar na porta da igreja com uma BMW, com uma Mercedes branca, e ele ter ali na sua vestimenta o seu relógio Rolex. Se algum membro da PIB de São Sebastião tiver um relógio Rolex, não fique intimidado de ir para a igreja com ele. Se você tiver uma BMW, também.
Mas estou dizendo que, às vezes, a situação é que quando alguém chega com uma determinada condição, isso vai causar uma reação. E, por outro lado, o pobre também. Por quê? Pessoa bem vestida, pessoa que usa algum tipo de vestimenta, ou de, como é que a gente chama? Não são acréscimos, a gente chama de... também não chamamos de souvenir. Quando a gente compra um carro, tem aquela coisa... Depois eu vou lembrar. Mas a pessoa vai julgar pela aparência externa, tanto um quanto o outro. E a ideia é, o primeiro que tem uma aparência de vitória, ele pode ter algo a oferecer. É natural do ser humano. Aquele camarada ali pode me ajudar. Aquele camarada ali pode me acrescentar. O segundo, pobre, mal vestido, a ideia inicial é, vai me pedir alguma coisa. Exato. Josimar, você é bênção. Digitou aí para acessórios. Então, a pessoa que tem os acessórios. A Silvia estava aqui já me dando a colinha também, viu? Beleza. Obrigado, Josimar. Então, esse que está cheio de acessórios, esse que chega com um carrão do ano, um carrão último tipo, caro, importado, tem algo a oferecer. O que chega mal vestido, mal cheiroso, vai me pedir alguma coisa, quer me tirar alguma coisa. Então, esta é uma tendência nossa de seres humanos, julgar pela aparência externa. Há um texto que fala a respeito disso de maneira muito clara. Abre lá na primeira carta, no primeiro livro histórico de Samuel, no capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Na verdade, 1 Samuel, capítulo 16. Não é 10, tá? 1 Samuel 16, 6 e 7. Olha o que diz o texto. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou, certamente este é o ungido do Senhor. 7. Mas o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. É a escolha de Davi como rei. Samuel é enviado à casa de Jessé, e o Senhor fala assim, vai lá que eu vou te mostrar um dos filhos dele, de Jessé, você vai ungir como rei. Logo que ele entra, o primeiro que chama atenção é Eliabe. E aí o texto vai dizer que ele pensou que era ele, justamente por causa da aparência e da altura. 7 filhos de Jessé são passados diante de Samuel, e Deus diz assim, não é este, não é esse. Tem mais alguém? Tem um novinho, está lá fora, o Davizinho traz Davi. Então é esse. E o texto é o próprio Senhor falando, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. E isso é muito interessante, porque nós somos levados realmente a esse tipo de situação de aparência externa. Como é que nós poderíamos ter acepção de pessoas hoje? Além dessa figura que nós colocamos, que pode acontecer no dia a dia da igreja, hoje nós podemos ter acepção de pessoas por cor da pele. Gente, olha o que está acontecendo no mundo a partir de um homem que foi morto com violência pelos policiais americanos, com o joelho no pescoço acima de 6 minutos, e aquele homem perdeu a sua vida. Então, a vida dos negros importa. Essa é a frase que tem sido colocada no mundo todo, que se espalhou por todo o país dos Estados Unidos, chegou no Brasil. Ontem à noite teve manifestação lá em Curitiba por esses dias, no Rio de Janeiro também, na Europa, Paris. Então, o nosso mundo ainda age com uma valorização pela cor da pele. Na Europa, isso é bastante comum. Jogadores de futebol são atacados com racismo em pleno jogo. Aqui no Brasil, por vezes, acontece também. Ainda agora, na CNN, estava lá o goleiro, que era do Santos, o Aranha, dando uma entrevista falando sobre racismo no Brasil. Então, isso pode acontecer dentro da igreja. Eu me lembro de uma igreja no contexto do sul do Brasil, que fizemos um intercâmbio uma vez, nossa igreja do Guarujá, com essa igreja
lá do sul do Brasil. E o histórico era que quando alguém chegava, alguém da cor, a gente chama negra, mas o correto é a cor preta mesmo, né? O black. Em outros contextos, você chamar de negro é uma ofensa, você chama de preto. E nós não estamos sendo racistas com respeito a isso, é a cor realmente. Então, quando alguém chegava nessa igreja, o pastor ia buscando assim uma maneira de dizer, falar assim, olha, legal que você se converteu, joia, mas tem uma igreja aqui que é mais apropriada para você. E indicava uma igreja que tinha a maioria da cor preta ali, e fazendo no Brasil uma acepção de pessoas. Então, a cor da pele, roupa, posses, o tipo do carro, o celular. Nós vivemos numa sociedade da ostentação. Nós não podemos confundir ostentação com bom gosto. Então, tem gente que compra roupa pirata, né? Roupa que tem algumas marcas que são pirateadas. Isso é muito ruim também. É uma contravenção. Mas não quer dizer que se alguém usar algum tipo de roupa de marca porque quer ostentar, mas a gente não pode confundir bom gosto. A ostentação está no exagero e a gente tem que observar o exagero e não confundir com bom gosto. Um outro perigo é que a ostentação pode ser um problema emocional, a pessoa tem dificuldade de aceitação, complexo de inferioridade, então ela, para ser aceita, ela precisa demonstrar que tem. A nossa sociedade mundial, a nossa sociedade brasileira também age assim, de maneira que alguns são tentados a ter para ser aceitos. E nós devemos ser aceitos pelo ser, pela nossa essência, que somos seres humanos. Há uma situação aqui, porque tem a ver com o texto, quando ele diz, entram dois homens, um com toda aquela característica de riqueza, o outro com aquela aparência de pobreza. O texto vai dizer roupas sujas. Então, a roupa suja, você observa a roupa manchada, mas uma característica de roupa suja é o odor, é o fedor também. E eu me lembro que, estando no Guarujá, como pastor da Igreja Batista em Itapema, no Guarujá, numa conferência missionária, eu convidei o pastor Paulo Capelletti. Pastor Paulo Capelletti, a gente brincava, chamava de macarrão, lasanha. O nome dele é italiano, é Capelletti mesmo, mas tem a ver com a massa, né? Que é de origem familiar. E ele, muito amigo, ia falar sobre o trabalho dele. Ele trabalhava no centro de São Paulo, ali na boca do lixo mesmo, com drogados, com moradores de rua, com prostitutas, com travestis, fazendo um trabalho excepcional, amando pessoas que a sociedade considera como lixo. E quando eu convidei, ele combinou comigo, falou assim, Adilson, eu vou chegar lá vestido de mendigo, sujo, e você não vai me receber, eu vou entrar depois que o culto começar, vou sentar lá, na hora da mensagem você me chama. Gente, ele pegou roupa suja, estava fedendo mesmo, e ele todo desgrenhado, barba por fazer, cabelo desalinhado, assim, era um mendigo escrito, morador de rua. E quando ele entrou, sentou num dos bancos, ao lado de um casal, o casal olhou para ele, sentiu o cheiro tal, o casal levantou e mudou de banco. Quando alguém chegava, e ele acabou que o pessoal saindo, ele foi ficando no banco sozinho. E as pessoas olhando para ele, chegaram até a comentar com algum dos diáconos ali, falar, olha, aquele senhor ali, aquele homem está muito sujo, será que não é bom tirar ele, vai atrapalhar o culto? E ele passou a receber toda essa discriminação pela sua aparência. Eu iniciei o culto, tivemos a música, a adoração, tudo mais, eu falei, então agora nós vamos ouvir a mensagem, o nosso orador oficial já está conosco, o pastor Paulo Capelletti, por favor, venha ao púlpito para nos falar. E ele levantou. E, irmãos, foi um impacto naquela igreja, naquele momento. As pessoas que tinham discriminado ficaram envergonhadas. Ele foi ao púlpito e ele disse assim, é isso que acontece, essas pessoas estão sendo discriminadas de maneira que a gente não pode olhar a aparência por trás ou por dentro de uma vestimenta, de um aspecto, tem alguém com a imagem e semelhança de Deus que deve ser amado, cuidado. E aí ele pregou e abençoou a nossa igreja naquela oportunidade. Então, nós temos que tomar cuidado realmente com a acepção de pessoas. O evangelho vem para todos,
e a igreja tem espaço para o rico e para o pobre. Então, Tiago vai dizer no verso 5, no verso 4, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos, padrões terrenos, julgamento errado. Nós não podemos agir assim. Quando ele fala de rico e pobre, ele vai dizer que o pobre ele se torna rico por causa da fé. Nós já estudamos aqui, já falamos sobre isso no capítulo 1. Tiago volta a esse tema em vários momentos. Ele diz que o pobre vai se gloriar na sua pobreza e o rico vai se humilhar na sua insignificância. O perigo do rico se tornar orgulhoso. Mas o pobre que tem fé no Senhor Jesus Cristo, ele tem um tesouro no céu. A gente não quer que a pessoa viva na pobreza. Não há aqui não é voto de pobreza como São Francisco de Assis. As pessoas têm que ter o mínimo, a condição digna, a gente chama de dignidade. É o mínimo para viver de maneira digna. E a prosperidade é bíblica também. Não buscamos a prosperidade como um fim em si mesmo, mas a prosperidade também é a bênção do Senhor. De maneira que ele está dizendo, mesmo que você não tenha todas as condições de uma pessoa rica, você é rico pelo Evangelho, pela graça, e você vai ter a vida eterna no céu com o Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, mas vós, verso 6, desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que nos foi dado? O contexto da Palestina, o contexto do Império Romano, o contexto do Império Romano dominando o mundo. Havia o governador de Roma, ali na Palestina, Pilatos, Pôncio ou Pilatos. A nobreza de Roma vinha para os países dominados, estabeleciam negócios e eles se tornavam ricos ali. E haviam judeus também que, fazendo acordos com os romanos e com outras nações, ostentavam riqueza. Então, esta nobreza que estava ali oprimia aqueles que eram mais pobres, não só pela dominação romana, mas também por várias situações havia esta opressão. E Tiago está dizendo, olha, eles blasfemam da nossa fé, eles arrastam vocês aos tribunais, então a gente não deve, no relacionamento, trabalhar para beneficiar essas pessoas, mas também não é pegar da espada. Ele continua, todavia fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de ouro. O amor ao próximo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A lei de ouro para os relacionamentos. E Tiago coloca aqui que nós devemos exercer esta situação de amar ao próximo como nós amamos, independente da condição dele. Isso nos remete a entender quem é o próximo. Quando o Tiago fala do amor ao próximo, Jesus Cristo, lá em Lucas 10, você conhece muito bem o texto, ele está falando com os escribas, os fariseus, 10:25, e o doutor da lei diz assim, mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? A pergunta é sobre salvação. Jesus fala, o que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele fala, amar o Senhor teu Deus, Lucas 10, verso 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, o doutor da lei responde a Jesus com o mandamento de ouro. Jesus diz assim, vai, faze isso e viverás. E ele querendo ainda argumentar, justificar, como se fosse, não tivesse o entendimento, pergunta, mas Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descer de Jerusalém para Jericó é judeu, que está caminhando ali na região da Judéia. E aí ele continua. Esse homem descendo de Jerusalém para Jericó foi assaltado, roubaram ele, ele foi espancado, foi deixado como morto. O camarada está lá como moribundo. Moribundo é alguém que está à beira da morte, ferido, machucado. E aí, para Jesus explicar quem é o próximo, ele diz assim, por acaso
um sacerdote descia, é o religioso, descia ao mesmo caminho, passou de lá, passou longe. De igual modo, o levita é o que ensinava a lei. Chegou àquele lugar, quando viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem, aproximou vendo, e você conhece todo o desfecho dessa história, quando o bom samaritano, que não era judeu, que não era da mesma raça, da mesma etnia, na verdade ele era da raça, mas havia discriminação do judeu com o samaritano, havia litígio entre eles, foi ele quem, então, chegou perto, enfaixou as feridas, aplicou azeite nas feridas, vinho, pôs sobre a sua montaria, levou para a hospedaria, cuidou dele, pagou a conta e disse que pagaria se tivesse um gasto a mais ainda. Jesus pergunta: qual desses três te parece ter sido o próximo que caiu na mão dos salteadores? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus diz: vai e faz o mesmo. Então, desta forma, o evangelho vem não para que a gente tenha essa discriminação social ou étnica, mas a gente ama a todos. E a parábola que Jesus conta aqui do bom samaritano, ela deixa muito claro isso para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza no entendimento do texto de Tiago. A prova da nossa fé não deve ser exercida em acepção de pessoas, mas amar todos. A igreja é composta de gente mais abastada, gente mais simples, mais humilde, independente do poder aquisitivo, todos são amados por Deus, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e temos o nosso próprio valor. Que a gente não busque ostentar para ser aceito, mas que a gente possa exercer essa fé, esse amor cristão, e também tendo essa possibilidade do cuidado mútuo, de olhar na igreja se tem alguém necessitado, alguém passando por uma dificuldade. Aqueles que são mais abastados na igreja devem usar o seu cuidar daqueles que têm alguma necessidade. Gálatas 6:10 vai nos dizer: façamos o bem a todos, mas primeiramente ou principalmente aos domésticos da fé.